Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de agosto, faltando apenas um pregão para encerrarmos o mês de agosto e para ter a nova carteira do Ibovespa. Como assim a nova carteira do Ibovespa? A atualização do índice Ibovespa, que é a atualização quadrimestral. Então, de setembro até o final do ano, vamos ter os novos ativos que vão compor aí o Bovespa. Quem vai entrar, quem vai sair do índice Bovespa. E vou falar quem vai entrar, quem vai sair do índice Bovespa, quem vai entrar, quem vai sair da carteira DV Perspectiva, da carteira DV Renda Imobiliária, da DV Small Cap, da DV Dividendos, nessa virada de mês. No aplicativo DV Invest aqui, ó, você vai ter todas as informações, as atualizações das carteiras após o fechamento do pregão desta quarta-feira. Então fique antenado para você ter acesso a isso. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e convido você não só para acompanhar até o final dessa análise de fechamento do pregão, mas para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, para aproveitar todo o conteúdo de aprendizado gratuito que tem aqui dentro e também para ficar antenado através do sino das notificações devidamente ativado no canal. Você fica antenado em todo o conteúdo novo, análise de fechamento, sala ao vivo, radar do mercado das 8h45 até as 16 horas e análise e radar da semana que acontece aí todo domingo. Vamos então aqui falar dos seguintes ativos nessa análise de fechamento do pregão. Primeiramente do índice Bovespa, depois disso dos futuros mini índice mini dólar e na sequência falaremos aqui de basicamente 18 ações. Então aqui é essa lista aqui de 18 ações. Se aqui nessa lista, e depois eu vou falar do BDR aqui do Netflix, se nessa lista não está o ativo que você deseja que seja comentado nessa análise de fechamento do pregão, aqui nos comentários você tem um espaço para você, não só para dar feedback, para deixar seu comentário, se está satisfeito ou não com a parte de aprendizado, leitura do mercado, enfim, aqui dentro do canal, mas também para você escrever qual ativo que você quer que a gente analise para a próxima análise de fechamento do pregão. Tá? Então vamos lá para a gente fazer isso aqui na análise de hoje. Vamos lá para começar nossa análise de fechamento do pregão. Já lembrando que eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento dessa belíssima vinheta para deixar seu like, seu joinha, seu comentário aqui e compartilhe essa análise de fechamento do pregão. Agradecemos demais, porque dessa forma você nos ajuda a continuar com esse conteúdo gratuito e a propagar isso para outras pessoas, um conteúdo aí de qualidade. Se você chegou a pular a introdução, os comentários que foram feitos dentro da introdução, primeiro ponto, deixa um like, um joinha, que foi uma solicitação que eu fiz ali atrás, se inscreve aí no canal. Segundo recado importante, muito importante, tá tendo perfil fake meu lá no Instagram, mesmo aqui dos analistas da DV Invest. Se tiver alguém te pedindo para te seguir, pedindo para você colocar dinheiro numa plataforma de criptomoeda, que é o que está acontecendo, duvide. Prometendo rentabilidade, ganho rápido no mercado, duvide. Ou seja, denuncie e bloqueie, porque jamais faremos isso. Jamais vou te pedir dinheiro para operar sua conta. Jamais vou te prometer rentabilidade futura. Jamais vou falar para você que você vai ganhar dinheiro muito rápido aqui. Não é o meu perfil, não é o perfil da DV Invest, não é isso que a gente trabalha aqui e não é isso que eu construí desde 2006, quando eu saí para o mercado financeiro. E principalmente de 2010 para cá, onde eu registrei todas as operações, as recomendações de swing trade de forma pública, não foi isso que foi construído. Então, se você me conhece há mais tempo, você sabe que eu não faria isso. Então não caia nessa. Se você está caindo nessa é porque você está querendo enriquecer rápido, querendo atalho para o enriquecimento. Isso não existe. Então fica aí o recado. Meu perfil é o Dalton Vieira, o que então tem um perfil fake com 2 Is no Vieira, então fique atento. O perfil do Kaique é kaique.stein. Então olhem para esse perfil, está aqui embaixo. Está aqui na parte de baixo, aqui assim embaixo, aqui assim você vai ver tanto o meu aqui, aqui o do Kaique e aqui o do Lucas Moraes, morais.at. Então, diferente disso, vai ser perfil fake, ok?
Recado dado, então vamos lá. Ibovespa mal hoje em queda de 1,68%. O que estava dentro do movimento de queda? Caminho mais provável de poder ter algo mais para baixo, testar a média, só que fechou abaixo da média. E ainda veio para baixo da mínima do grande candle de alta. Está em cima do suporte dos 110.500 a 109.858. Ibovespa oscilando abaixo desse nível aqui confirma um topo duplo no gráfico, um padrão dos candles, um padrão gráfico que você te traz a possibilidade de fazer uma projeção de queda. Não é uma certeza de queda, é uma projeção. Onde é que pode ir o Ibovespa? Aí a gente tem uma previsão, uma expectativa de poder ver o Ibovespa, uma projeção de queda seria 105.722 pontos. O que isso representaria ali no gráfico semanal? O Ibov abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, que seria um suporte, e também ali se aproximando de um nível de preço que seria importante ficar acima, na região acima dos 105 mil pontos. Então, ideal que o Ibovespa não venha muito para baixo dos 105 mil pontos, falando da tendência pensando no prazo maior, porque isso aqui seria movimento de subida, correção e expectativa de poder ter algo para cima. Quanto menos recuar o Ibovespa, melhor, porque aumenta a probabilidade de se ter algo para cima. Seguindo para os futuros, lembre-se sempre de deixar o like aí se você estiver aí assistindo aí essa análise e de compartilhar ela, se ela for útil para você de alguma forma. O mini índice, queda acentuada de 2%. O mini índice já perdeu a mínima ali do fundo anterior, então dentro de um viés de baixa. G60 muito forte e já corrigindo fraquinho, ó. Abriu subindo, a gente vai olhar um pouco mais para a ponta compradora, sem exigir tanto para cima. Mas é fato que se acontecer algo aqui assim, ó, gerar um sinal de baixa no gráfico 60, de 30 minutos, topo descendente, perto ali da média móvel 3 períodos, vai favorecer muito mais a gente fazer as operações na ponta vendedora, focando em day trade, no mini índice, topo descendente, pivô de baixa, outra sinalização de baixa pelo gráfico de 10, de 5 ou até mesmo de 2 minutos, que a gente costuma fazer. No dólar, nós tivemos aí um dia muito forte para cima. O dólar, o que o dólar fez aqui? Ele, depois de ter perdido aqui, ó, já tinha gerado um pivôzinho ali leve de baixo, andou mais para baixo, candle cheio. E o que está acontecendo hoje? Basicamente o dólar vindo aqui, a máxima de hoje 123, a máxima desse candle aqui 124,5. Então muito próxima, mas é um baita engolfo de alta, um padrão de alta dos candles. Superação dessa máxima aumenta a chance de ter algo para cima. Esperaria algo muito forte para cima no primeiro momento? Não, mas de maneira geral o dólar volta para cima do nível aqui de antigo suporte, que poderia funcionar como resistência, uma região na faixa dos 5.100. Gráfico de 60 minutos. O que está fazendo? Grande movimento de subida, está corrigindo lateralmente. Temos aqui um grande nível de preço de era de resistência, agora o suporte vai ser esses patamares aqui junto com os 5.100. Corrigiu ali na região dos 5.100, gerou sinal de alta, foco em buscar a operação de compra. Abriu subindo, vamos ficar focando em compra. Abriu caindo, dá para trabalhar na venda? Dá, mas olhando para a região dos 5.100, por volta de 5.100, até um patamar de 5.098, uma zona de suporte importante. Abaixo desse nível, aumenta a chance de buscar a média, a gente olhando para a venda, enquanto tiver gerando sinais de baixa, gráfico de 10, 5 ou 2 minutos. Mas o foco maior vai ser um pouco mais para a ponta compradora de maneira geral. A partir de 8h45 estaremos juntos aqui amanhã. PETR4, amanhã que eu digo é nessa quarta-feira. PETR4, queda forte de 5,95%. Opa, agora a Petro foi lá buscar média. Já entro comprando? Não. A correção veio forte, perdeu as mínimas anteriores. Dentro do que eu já tinha falado antes, eu não abriria a operação de compra. Falando de operação de swing trade, vou avaliar os próximos pregões para ver se encaixa alguma entrada aí mais à frente numa questão de um fundo ascendente. Nessa região da média, ou até mesmo no nível de suporte de 31,73, próximo suporte em 31,73 para Petro. Depois desse suporte, próximo suporte na faixa dos R$ 30,48. Então, de maneira geral, é esse o nível de preço importante de suporte para Petro e apresentando aqui uma sinalização mais negativa. Lembrando, a tendência de alta dela em diversos prazos operacionais não mudou essa tendência ainda. A tendência de curto prazo muda se voltar para baixo dos 30,48. Enquanto isso não mudou, está sustentando ali acima da média. Vale 3, mas é importante ressaltar, se alguém estava comprado de alguma forma, a mínima desse candle aqui é um dos pontos. Perdeu essa outra mínima aqui, também é outro ponto de saída. Faz um grande candle de baixo, perde a mínima dele, também é outro ponto de saída, em termos de operação de swing trade. Vale 3, pivô de baixo, basicamente topo duplo no gráfico diário, criando expectativa de queda.
Expectativa de queda para onde? Se a gente também pegar e projetar esse topo duplo da Vale 3, a projeção de queda aponta para R$ 61,60. Então, ativo dentro de um viés mais de baixo, no gráfico semanal, gráfico diário. Só muda um pouco mais esse contexto de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo, se retornar para cima dessa região aqui, desse gap. Gap que vai da máxima de hoje, 66,58, até um fechamento aqui na casa dos 66,91. Enquanto estiver abaixo dessa região, o foco maior é para baixo mesmo na ação. E aqui tem o suporte imediato em 64,04. Então, o caminho mais provável é para perder essa região aí de suporte na Vale 3. Viés de baixo para o papel, para quem está comprado no swing trade, não está fazendo muito sentido não nesse momento. MFG3, recomendamos uma compra no pregão de hoje que acionou stop hoje mesmo. Ou seja, a gente recomendou a compra superasse essa máxima aqui, stop na volatilidade do papel. E ela acionou o stop hoje mesmo, perdeu aqui essa mínima, o stop estava aqui para baixo, acionou o stop da operação de compra nesse ativo. Passando os dados, como a gente sempre faz aqui, independentemente do resultado da operação se é positivo ou se é negativo, todos eles a gente vai reportar aqui para você. Você pode vir aqui que vai ter informando para você quanto foi a perda, deixa eu só colocar o controle certo aqui. Quanto foi a perda? 3,49%, ou seja, se você botou R$10.000 nesse ativo, que foi 14%, você tinha 100 mil e botou R$14.000, que foi o que a gente recomendou, 14% na operação, então você perdeu 3,49% desses R$14.000, e essa perda de 3,5% dos R$14.000 representou 0,5% dos R$100.000, ou seja, no final das contas, você perdeu algo ali em torno de R$500 dos 100 mil, ao colocar 14 mil e perdendo os 3,5%. Então essa é a nossa gestão de risco aí em cima das operações. Nesse momento, se eu pego aqui o fechamento do mês, deixa eu até ampliar aqui a visibilidade dessa planilha aqui, desse controle que a gente tem, aqui mais para cima, dá para se observar o quê? Que essas operações aí de swing trade, a gente teve 34 recomendações nesse mês, está faltando apenas um pregão para fechar, 4 operações que estão em aberto, 64% a nossa taxa de acerto até o presente momento, saldo das compras, dos ganhos e menos as perdas, 53,82%, e isso representando sobre o capital total uma evolução de 6,19% nesse mês. Tá? Também a questão do saldo, 6,19% nesse mês. Então esse é o resultado das operações de swing trade até o presente momento. Seguindo para falar aqui dos próximos ativos que a gente tem posição aqui ainda, a Loop 11. A gente tem uma compra que foi executada ontem que fechou muito mal hoje, né? A queda de 1,76%, boa chance de perder aqui essa mínima e acionar a nossa saída, tá? A Loop 11. Então, um fechamento ruim após a compra efetivada no pregão de ontem, nesse fundo aqui em cima da média, ativo podendo reverter aí essa expectativa de subida e trazendo expectativa mais de baixo. Então, perda dos 28,38 reforça um pouco mais a chance de queda nesse papel. O próximo ativo a ser falado é IDUC3, que estamos numa posição de venda, seguimos dentro dessa ponta vendedora, já trazendo a possibilidade até de poder reposicionar o stop. Não porque já andou bastante, mas porque já deu um certo tempo. Se ela resolver aqui gerar um rompimento dessas máximas aqui, já seria algo mais negativo, né? Um fundo ascendente contra a nossa operação de venda, mas por enquanto seguimos na posição de venda no papel. Outro ativo que a gente está com a posição de venda em aberto é a DIR3, que a gente está com a compra em aberto é a DIR3. Eu ia falar, não é a DIR3 que eu quero comentar agora, é a Qual3, que a gente tem outra posição de venda em aberto, é Qual3, que era depois da EDUC3. Temos uma venda em aberto, caiu 1,48%, nosso objetivo está mais para baixo, seguimos aí dentro dessa operação. Tá na ponta vendedora. Então temos duas vendas em aberto, que é a IDUC3 e Qual3. Nenhuma bateu no objetivo ainda, mas tem a possibilidade ambas de fazer um reposicionamento de stop. Qualquer mudança de stop que a gente venha fazer, você vai receber aqui tudo dentro do aplicativo DV Invest. Todas as informações das operações está tudo lá dentro do aplicativo, objetivo, stop, quantos por cento alocar, está tudo lá dentro. Outro ponto aqui para falar, então, agora da compra, né, que a gente tem aberto. A gente, além da compra da Loop 11, a gente tem uma compra aberta em DIR3, que fechou o pregão de hoje com queda de 0,54%. Nenhuma mudança em relação ao stop dessa posição. Seguimos comprado aqui, aguardando pelo menos mais um pregão para fazer qualquer tipo de mudança no stop dessa operação. Seguindo para as análises aqui, falando de TUB4, tendência indefinida nesse momento. Não vejo alternativa de compra ainda no papel.
Não consigo visualizar. Teria que aguardar os próximos pregões. A tendência está indefinida no gráfico diário e indefinida no gráfico semanal, mas com viés de alta. Só não tem ainda uma entrada com boa relação de retorno que me atenda ali nos meus critérios para já entrar comprando forte aí TUBI4. Então, por enquanto, nada feito. Aguardando um pouco mais aí para tomar uma decisão. Se fosse sendo mais agressivo o rompimento dessa máxima aqui, mais agressivo assim, mais tentando pegar realmente algo mais para cima e TUBI4, mas sem exigir muito para cima por essa forma de entrada. Exigir, quando eu falo exigir para cima, é em termos de projeção de objetivo. BPAN4. E é importante ressaltar que se TUBI4 cair e perder os 26,08, ela entra dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, assim como o Ibovespa pode fazer isso e TUBI4 também pode fazer. O que é o ponto positivo? O Ibovespa montar um topo duplo e TUBI4 não vir aqui para baixo. As ações dos bancos não acompanharem muito. Isso é algo bom, na minha opinião. Significa dizer que o Ibovespa pode não ir tão longe. Seria mais preocupante se os bancos já estivessem afundando, gerando já pivô de baixa. Preocuparia um pouquinho mais. Depois disso, BPAN4. Ação que tinha subido bastante no pregão de ontem, 10,74%, caiu bastante no pregão de hoje, 6,05%, e voltou a fechar abaixo da região de topo que ela tinha rompido ontem, demonstrando fraqueza nesse rompimento. Quem está comprado de alguma forma tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima desse candle aqui. Dá para abrir uma compra? Não vejo alternativa de compra não. O ideal é que a sinalização de alta fosse para cima dessa região aqui, ou seja, que ela tivesse subindo um pouquinho mais e o sinal de alta de um fundo, por exemplo, o pivô de alta fosse acima desse nível. A não ser que também que ela fique aqui de lado, ela volte aqui para cima e fique aqui de lado, para gerar um pivô de alta mais adiante na ação. Mas por enquanto, entrada aí eu não seria minha forma de entrada pelo tanto que devolveu do candle de alta do pregão anterior. O outro ativo, a BEV3, que eu tinha notado aqui, com essa queda de hoje, a BEV3 gera um pivôzinho de baixa, praticamente um topo duplo. Aí tem duas formas da gente projetar aqui uma queda em a BEV3, que seria uma projeção de queda aqui de 14,74, 61,8% desse movimento aqui, dessa distância, sendo projetado a partir desse patamar. E a outra forma seria trazer ali um topo duplo do topo mais baixo, 14,54. Então 14,74, 14,54. Aqui já vai encontrar uma zona de suporte importante, ou seja, essa faixa de preço seria uma zona de suporte mais importante para o papel. Para mudar essa expectativa mais negativa, o papel precisa se sustentar, voltar aqui para cima da média, manter-se acima da média desse fundo anterior para trazer um aspecto um pouco mais positivo. Mas de maneira geral, quem estava comprado gerou sinal de saída. Se alguém comprou um fundinho ascendente aqui, mesmo dentro de uma indefinição de curto prazo, quem comprou esse fundo ascendente superando a máxima do pregão anterior, acionou o stop no pregão de hoje, assim como aconteceu em Marfrig, aconteceu na BEV3. Isso aqui a gente não recomendou. Tá? Então, mas é um ativo para a gente ficar atento, pensando num prazo mais longo aqui, se ela recuar no semanal e não vir muito para baixo, sinalização aqui para cima vai ser bem positiva em a BEV3 para compra de prazo maior. PECAR3, ativo que está bem alinhado para cima, tendência boa, alinhado na questão do gráfico diário, tendência muito forte para cima, nem perdeu ainda a mínima do que no anterior, mas para quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Quem está de fora entra comprando aqui, eu não compraria aqui, eu aguardaria algum retorno do preço para abrir compra mais à frente. Taesa, TAE11, ativo que está dentro de uma tendênciazinha de baixa no gráfico diário, subiu, caiu, subiu, volta, perde essa mínima. Está batendo nessa região aqui de antigo suporte, junto com a média, gerando 3 candles fracos para baixo, perda dessa mínima aumenta a probabilidade de queda. O problema é que o nível de suporte é muito próximo, né? 39,95 mais 39,88 a média, 39,95 região de topo anterior, e é um ativo mais alinhado para cima de maneira geral, gráfico mensal, gráfico semanal, tendência de alta, por mais que estejamos dentro do movimento de baixa, semanal e mensal em alta, em termos de tendência, e diário em queda. Logo, o diário não daria para exigir tanto para baixo, sendo bem mais arrojado, a venda dessa perda de mínimo, stop acima dessa máxima, tentando pegar algo para baixo sem exigir tanto para cima. E ficar atento na região de suporte que eu acabei de comentar, perto da região dos 39,90. Outro ativo para a gente falar, e lógico, se o diário volta a ficar para cima da média, volta a trazer alguma sinalização de alta aqui, o interesse muito maior em compra na Taesa, porque é ficar alinhado com os prazos superiores. A MER3, ação que faz ali um bom retorno, depois de uma pancada para cima,
bate na zona de suporte. Se gerar aqui um sinal de alta, seria a primeira possibilidade de compra. O único ponto aqui para mim que me incomoda em termos de gestão de risco é o tamanho desse stop para máxima aqui. Então, a relação de retorno de 1 para 1. O que seria mais interessante então acontecer? Esse ativo ficar com candle aqui de definição, candle menor por aqui, para fazer uma compra um pouquinho mais afastada do topo, com um stop um pouquinho mais curto. É o que chamaria mais atenção para abrir uma compra a MER3 de fundo ascendente. Tá? Mas para quem for já abrir aqui na superação de 18,08, o stop vai ficar um pouquinho longo lá nos 16,14. Essa seria a alternativa para entrada em MER3 que está dentro da tendência de alta de curto prazo. Ela começa a deixar essa tendência num sinal de alerta, falando que perdeu força por parte dos compradores, se retornar para baixo desse topo em conjunto com a mínima desse grande candle de alta aqui, ou seja, voltando para baixo dos 15,55, que aí iria trazer o papel para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. A MBP3, que terminou o dia com queda forte aí de 3,41%, está em cima do suporte, pode gerar uma compra aqui de pivô de alta ou fundo ascendente, aguardaremos os próximos pregões, pelo menos mais uns 2 para tomar alguma decisão de entrada. Se realmente vier para baixo dessa mínima aqui, perder a mínima desse candle aqui, já começa a abortar um pouco mais a operação se voltar para baixo dos 27,09. VIVT3, ação que está dentro da tendência de baixo no gráfico diário, dentro da tendência de baixo no gráfico semanal, então ativo alinhado para baixo, não ver o Ju compra. Quem entrou comprando aqui contra a tendência, coloca o stop abaixo da mínima do fundo, em 41,84. Para quem está de fora, eu ficaria um pouco mais interessado em buscar venda de topo descendente, ou na média, ou nessa região de fundo anterior. Ou seja, um recuo maior do preço, ou no preço ou no tempo, para planejar alguma venda nessa ação que está alinhada para baixo. RRP3, 3R, gráfico diário em tendência de alta, fazendo um processo de correção, tem que corrigir mais para buscar alguma compra acima das médias, acima de topo anterior, ou seja, acima pelo menos dos 35,75. De imediato, não entraria comprando. Mas isso subir, só não entraria comprando agora. Aguardaria um pouco mais para entrada. HPV3, Rap Vida, tendência de alta que começa a dar sinais de fraqueza. Por quê? Porque ela vai lá, rompe o topo anterior e já volta para baixo. Poxa, mas pode gerar uma entrada aqui de fundo ascendente. Pode, mas vai ter 2 topos muito em cima para essa entrada. Me deixa um pouco desconfortável. Se fosse para fazer uma entrada, eu aguardaria recuar um pouco mais, se aproximar desse fundo para gerar um sinal de alta aqui. Que abriria espaço para resistência, pelo menos. Pelo menos uma relação de retorno ali de 1 para 1,5. Seria mais satisfatório para fazer essa compra no papel. Lembrando, o que seria a possibilidade mais arriscada aqui de compra? Superação do 7,80 com stop em 7,46. Uzi Minas. Está mal Uzi Minas, hein? Já fez pivô de baixo, já andou bastante aqui o pivô de baixo da Uzi Minas, já está na região de suporte. Opa, Dalton, então vou entrar comprando essa ação. Não vejo compra, tendência de baixo. Semanal também dentro de uma tendência de baixo. Enfim, ativo mais alinhado para baixo, não vejo alternativa de compra. Teria que ser mais agressivo e ainda ver algum sinal de enfraquecimento dessa queda para buscar alguma compra nesse nível de suporte que ela se encontra aqui. Que nível é esse, Dalton? É o nível aqui desse fundo na faixa de 8,07, que já fechou um pouquinho abaixo. Passando ali pela mínima de 7,93 de tudo. Tá? Mas, enfim, de maneira geral, ativo alinhado para baixo no curto a médio prazo. O próximo ativo, Netflix NFLX34. Esperar carregar aqui, pronto. Tendência de baixo no Netflix, retomada, perdeu a mínima do que no anterior ali, do fundo anterior, então significa dizer que ela mudou a tendência para indefinida e quando ela faz isso aqui, ela gera uma tendência de baixa. Então, por enquanto, o caminho mais provável é para baixo. Só vejo compra nesse ativo se retornar para cima das médias e desse nível aqui. Para avaliar uma compra, retornar para cima dos R$ 24,00 a R$ 24,03. Quando mantiver abaixo, o viés é mais de baixa, está dentro do movimento de queda do semanal, então continua, ou seja, não tem rastro aqui no gráfico ainda de que a força está nos compradores. O ativo está do lado negro da força. Então, meus amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se mais uma vez de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo, de deixar seu pedido de análise para a próxima análise de fechamento do pregão
Amanhã estaremos juntos na sala ao vivo e mais tarde dentro do aplicativo para fazer as atualizações das carteiras recomendadas. Grande abraço e até mais.